Vamos lá, pessoal, retomar aqui nosso assunto sobre recursividade. E agora a gente vai falar de mais um exemplo, tá? Olha só, tentando exemplificar aqui nós temos uma função, vamos chamar assim, uma função recursiva para a construção do número 6, tá? Aí nós teremos aqui, ó, para começar, o caso base para a construção desse número, tá? Vamos supor que eu quero ir caminhando até chegar ao momento que eu consigo destrinchar todo esse número aqui, tá? Então, o que seria o número 6? O número 6 seria 1 mais 6 menos 1, né? Ou seja, por que o 6 menos 1? 6 menos 1 dá quanto? Dá 5. Aí, para eu poder ter... Aí, beleza, né? Cheguei a 6 menos 1 é 5. Beleza, eu vou colocar o 5 bem aqui, ó, tá? Aí, ou seja, para eu poder ter de novo aqui, ó, para eu poder reconstruir esse número, eu teria 1 mais 5 menos 1. Né? O que é o 6? A gente viu que era o 6. O 6 ele seria 1 mais o 6 menos 1, que era o 5, né? Aí aqui nós teríamos 1 mais 1 mais... O que seria esse cara aqui, ó? 5 menos 1 é 4, né? Ou seja, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Aqui embaixo, ó, 1 mais 1 mais 1. Aqui tinha dado 4, né? Então, 1, 2, 3. E aí, se eu tiver, para eu poder chegar ao 6 novamente, né? Eu tenho aqui, ó, 4 menos 1 é 3. Então, 1, 2, 3, mais o 3 daqui. Aí chegou a 6. Né? Então, observem que eu estou fazendo a mesma coisa sempre, né? Então, olha, vim aqui, ó, 4 menos 1 é 3, né? Aí o que é o 3? Para eu poder chegar até o 6, né? O 3 é a mesma coisa que eu dizer que é 4 menos 1, concorda? Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4. Para eu poder chegar em 6, preciso de 2, né? E o que é o 2? 2 é nada mais nada menos que 3 menos 1, certo? Aí olha, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. Para eu poder chegar em 6, preciso de mais 1. E o que é esse cara? 1. Ele é 2 menos 1. Para poder chegar no 6. Aí o resultado dá 1, né? Aí, beleza. Quando que eu vou parar de fazer essas operações? Quando eu chegar no próprio 6 de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, para eu não ter mais que continuar as operações, isso aqui tem que dar 0, né? 1 menos 1 dá 0. Por quê? Aqui já deu 6, ó. Se eu somar com 0 não vai interferir em nada. Então isso aqui é o meu caso base. Então eu deveria continuar fazendo as operações aqui até o momento que eu tivesse um 0 aqui. No momento que eu tenho um 0 aqui, ou seja, esse aqui seria o meu caso base, né? Minha condição para parar. Então eu iria ficar testando se isso aqui, esse lado aqui, ó, que está entre parênteses, fosse 0. A partir do momento que desse verdadeiro, é 0, então é para a recursão. Não precisa continuar fazendo as operações, tá? Olha só esse caso aqui que é clássico também. O cálculo do fatorial. Quem lembra esse aqui lá do finalzinho do teu ensino médio, né? Isso aqui vocês, quando a gente resolvia, isso aqui a gente usava recursão e nem sabia. Como é que eu faço para calcular o valor de 5 fatorial? Para eu calcular o 5 fatorial, eu preciso de 5, né, vezes o próximo número, não é isso? Só que esse próximo número é o próprio número menos 1. Ou seja, para eu poder calcular o fatorial de 5, preciso fazer 5 vezes 4, né? E aí depois eu tenho que fazer 5 vezes 4. E aí o que é que vem depois? Eu precisaria multiplicar 5 vezes 4 vezes 3. Mas para eu poder obter o 3 aqui, eu preciso pegar esse número aqui, ó, e tirar 1. Concorda? Ou seja, tenho que fazer 4 menos 1. Aí não para por aqui, né? Para eu poder continuar aqui, ó,
a calcular o fatorial de 5, eu tenho que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes esse cara menos 1. Então, eu preciso fazer vezes 2. Mas só que para eu poder obter o 2, eu preciso pegar esse último valor e tirar 1. Aí eu consigo chegar em 2. Terminou? Ainda não. Para eu chegar no fatorial de 5, eu tenho que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes esse cara menos 1. Ou seja, aí aqui eu tenho que pegar, para eu poder obter 1, eu tenho que pegar esse último resultado aqui, ó, e subtrair 1. Ou seja, 2 menos 1. Qual é o resultado de 2 menos 1? É 1. Aí, ó. Aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu continuo fazendo as operações, né? Para eu poder ter o fatorial de 5, esse cara aqui tem que multiplicar com um valor que está uma unidade a menos que ele, né? Basicamente seria isso. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, subtrair de 1, eu chego no 0. Né? E aí a matemática diz pra gente que o fatorial de 0 é 1. Então, aí, quando chegasse aqui eu multiplicasse 1 vezes 1, eu ia alterar o resultado da multiplicação. E aí eu poderia simplesmente, depois, já que eu tenho 1, né, eu ia só fazer a multiplicação. Concorda? Ou seja, se eu já tenho esse cara aqui menos uma unidade, ou seja, eu iria ter 0, né? E aí o fatorial de 0 é 1. Aí é só voltar multiplicando. 1 vezes 1, vamos supor que eu faria assim, né? A ordem que eu faria a multiplicação, já que a multiplicação, a ordem não altera o resultado. Eu ia pegar 1 vezes 1, dá 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Pronto. Aí agora eu consigo obter o resultado fatorial, que dá 120, né? Fatorial de 5. Então observa que teve um padrão aqui, né? O primeiro padrão era, eu tenho aqui o caso base, que era o valor imediatamente conhecido, fatorial de 0, que é 1. A partir daí eu sei quando eu iria parar o algoritmo, é isso? E outro padrão que eu tinha aqui, que eram os passos, que é a sequência de comandos, né? O padrão que acontecia aqui, ó, é sempre pegar esse valor daqui e subtrair de 1, né? Foi o que a gente fez o tempo todo aqui, ó. Para eu poder obter o próximo resultado, o valor daqui, ó, eu pegava esse valor aqui, subtraía de 1, não é isso? Subtraía de 1, aí a partir daí eu conseguia obter o resultado da multiplicação dessa conta aqui, me permitiria, melhor dizendo, me permitiria calcular o produto dessa região com esse cara aqui, né? Eu esqueci o nome lá na matemática. Então, a partir do momento que eu tenho o resultado dessa operação aqui, eu consigo fazer o produto com o valor inicial aqui, né? Isso vai acontecendo durante todo o processo aqui, ó, né? Então, para eu poder continuar fazendo as operações, eu preciso pegar o último valor, subtrair de 1. Aí aqui, o que eu fiz aqui? Peguei o último valor, subtraí de 1. Aqui, mesma coisa. Peguei o último valor, subtraí de 1. Até o momento em que eu cheguei no meu caso, que era imediatamente conhecido. Nesse caso era o 0, tá? Ó, esse era o nosso caso base. Tá? Aí aqui ainda falando de fatoriais, aqui nós teríamos a fatorial de 4, que seria, aqui já está expresso mais parecido com uma função, né? O que é o fatorial de 4? O fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 4 menos 1. E o que é o fatorial de 4 menos 1? É o fatorial de 3. Né? Aí como é que eu calculo o fatorial de 3? O fatorial de 3 é a mesma coisa que 3 vezes o fatorial de 3 menos 1. O que é o fatorial de 3 menos 1? É o fatorial de 2, que é igual a 2 vezes o fatorial de 2 menos 1. E o que é o fatorial de 2 menos 1? É o fatorial de 1, que é 1 vezes 1 menos 1, que é o fatorial de 0.
E quanto é o fatorial de 0? 1. Aí olha só como vai funcionar a recursão. A gente acostuma-se com um termo que é o seguinte: quando a gente chega aqui no caso base, ó, a recursão vai voltar. O que quer dizer isso? Com voltar na recursão? Quer dizer que ele chegou ao caso base e a partir daí ele vai voltar fazendo as operações que ficaram incompletas. Ó. Por que incompletas? Porque ele precisou rechamar a função na ida. Ó. Ele não tinha ainda o valor exato para ele poder fazer a multiplicação. Ele dependia de um cálculo para poder efetivamente fazer a operação. Nesse caso aqui, ó, qual era o cálculo que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o cálculo de 4 menos 1, que foi o 3, né? Só que quando ele chegou ao 3, ele ainda não tinha a resposta do fatorial de 3. Para ele poder obter o fatorial de 3, ele só conseguiria partindo daqui, ó, de 3 menos 1. E aí, quando ele chegou ao resultado, que foi o fatorial de 2, ele ainda não podia efetuar esse cálculo. Ele tinha que fazer essa operação, 2 menos 1, que gerou o resultado de fatorial de 1. Só que quando ele chegou no fatorial de 1, ele também ainda não tinha a resposta. Ele teve que fazer o fatorial de 1 menos 1. Isso aqui gerou o fatorial de 0, que era o caso base. Então, a partir daqui, que chegou ao caso base, nós podemos voltar na recursão. Ou seja, essas operações aqui que ficaram incompletas, ó, né, na verdade esses caras aqui, ou tanto faz, né, que são o mesmo, a partir daí, ó, ele pôde efetivamente fazer esses cálculos que antes estavam incompletos, digamos assim. Né? Ó, aqui nesse caso, ó, como ele já aqui ele não tinha como calcular o fatorial de 1, porque ele precisava chegar até o fatorial de 0. Então, uma vez que ele tem um fatorial de 0, aí a recursão voltou. Ó. Já tem o resultado de 1, então multiplica vezes 1. Aí aqui multiplica o resultado de lá para cá, 2 vezes 1. Aí esse cara aqui multiplica aqui, ó, 3 vezes 2, porque já tem o resultado efetivamente. Aqui em cima, ó, ele ainda não tinha. Consegue notar essa diferença? Na ida, ele está fazendo as chamadas recursivas. Então ele está só acumulando na memória e as chamadas. Na volta, ele já tem um resultado. Então ele vai só pegando os resultados que estão sendo entregues pelas chamadas recursivas e ele está voltando na recursão até chegar ao resultado da operação. Certo? No próximo vídeo a gente continua falando, só que agora a gente já vai mostrar como isso vai ficar no pseudocódigo, beleza?